Como a gente apresentou no primeiro capítulo, agora a gente vai falar no capítulo 4, ele é referente a monitoramento e avaliação, no qual eu vou falar um pouco de como construir os indicadores, quais as propriedades para as ações que vocês vão realizar, para os objetivos estratégicos e da importância de ser monitorado esses indicadores. Algumas perguntas quando a gente implementa o planejamento estratégico que aparecem sem a gente querer às vezes, mas elas têm que aparecer mesmo, são essas que vocês podem ver aqui na tela. Onde estamos? É o diagnóstico que você vai realizar quando você vai construir o planejamento estratégico da sua escola, da sua organização. Aonde queremos ir? É aí que a gente trabalhou bastante no capítulo 2, que são a visão, os objetivos estratégicos. Como iremos? Aí a gente tem as metas que a gente quer construir, falar um pouco mais aqui no monitoramento e avaliação, as ações que a gente construiu lá no plano de ação e como estamos indo. É o sistema de controles, é o que a gente vai falar bastante nesse capítulo, sobre como construir esses indicadores que vão auxiliar a controlar as ações que você está realizando e da importância de ver como que eles estão caminhando, se eles vão ser realizados no prazo, se eles estão te mostrando todas as características importantes, significativas das ações que vocês estão realizando. Algumas perguntas, alguns mitos, na verdade, eu queria desmistificar quando a gente se fala de indicadores antes. Primeiro você tem que medir tudo? Não tem como medir tudo. Você não consegue medir todos os aspectos da ação que você está realizando. Gera um custo medir, uma pessoa medindo, e às vezes vários indicadores nenhum. Se você tem que olhar vários números, é muito mais difícil você entender o que está acontecendo se você olha um só. Então o que você tem que medir mesmo é o que é significativo, o que representa aquela ação que você quer realizar. Uma outra pergunta que surge quando a gente está falando de indicador é medir por medir. Muitas pessoas acabam, elas estão tão atreladas a querer medir tudo, a medir e ver o que qual que é o número que tem aquele indicador que a gente construiu, mas não utiliza ele, não utiliza esse acompanhamento para ver o que é mais importante, como está indo a ação que você deseja realizar, questionar eventuais gargalos que surgiram no andamento do seu indicador. Então, medir por medir não adianta nada, ela só gera custo para você, só gera uma pessoa acompanhando sem a gente realmente entender o que está acontecendo com aquela ação e se ela realmente está sendo utilizada, está sendo concretizada no tempo previsto. E por fim, eu preciso de um sistema complexo para medir? Não, eu acredito que o melhor sistema é o sistema que funciona. Então, se para você é uma planilha de Excel, se é um sistema incrível, se é uma cartolina, o importante é que esteja funcionando, é que estejam sendo monitorados os indicadores que você construiu para suas ações e objetivos estratégicos. Quando a gente vai falar de indicador, existem dois tipos de indicadores, como vocês podem ver. Um é o indicador de esforço, que mede a causa, e o outro é o indicador de resultado, que mede o resultado. Tanto o indicador de esforço quanto de resultado podem ser tanto quantitativos quanto qualitativos. O ideal é que cada um dos objetivos estratégicos que vocês construíram lá no capítulo 2 tenham pelo menos 2 indicadores de esforço e um indicador de resultado. Agora, eu trouxe aqui um exemplo da Secretaria de Saúde para a gente mostrar como se desdobram esses indicadores a partir de um objetivo estratégico. Esse exemplo, o objetivo estratégico era mitigar o surto de gripe na cidade @ E aí foram feitos 2 indicadores de esforço e um de resultado. O quantitativo de indicador de esforço é quanto fizemos, ou seja, a quantidade de vacinas que foram aplicadas, no caso foram 8.000. Como fizemos? 80% das vacinas aplicadas com relação ao público-alvo. Está mostrando a parte qualitativa é um indicador qualitativo para esse objetivo estratégico que mostra o esforço, está dentro da causa. E o indicador de resultado, nesse caso que eu trouxe para vocês, ele é tanto quantitativo quanto qualitativo, que é o percentual de pessoas vacinadas que não contraíram a gripe no ano. Então, é o resultado, por isso que é qualitativo, que a gente quer,
que é que pessoas fiquem menos doentes, mas também tem a quantidade de pessoas para calcular esse percentual, por isso que ele também é quantitativo. E vocês sabem que, como vocês podem perceber, é um indicador de resultado, tá olhando exatamente o resultado que se esperava desse objetivo estratégico. Quando você for construir os seus indicadores, tem algumas propriedades que devem ser consideradas. Das propriedades essenciais são validade, confiabilidade e simplicidade. Validade porque o seu indicador ele tem que ser válido, ele tem que representar aquilo que você deseja medir. A fonte que você vai pegar, os dados que você vai utilizar, como você vai tratar, tem que ser confiável. As pessoas têm que olhar o número e confiar de que ele está realmente representando aquilo que você está medindo na ação que você está realizando. E a simplicidade, ele tem que ser fácil de explicar, as pessoas têm que entender o que você está medindo. Tanto as partes envolvidas, que é a pessoa que está monitorando, a pessoa que está sendo monitorada, mas também toda a organização. É interessante que todos tenham visibilidade do andamento das ações que se desdobraram do mapa da estratégia, que são os objetivos de toda a organização. E tem algumas propriedades que são complementares para quando a gente fala de um bom indicador. A primeira delas é sensibilidade. É interessante quando um indicador mostra eventuais mudanças repentinas. Então, a partir do indicador, você consegue enxergar algo que aconteceu de diferente nessa ação que não estava sendo previsto. A segunda é desagregabilidade, é você conseguir separar as partes que estão compondo aquele indicador que você construiu. A terceira é a economicidade, mostrar o custo-benefício desse indicador. Você saber o quanto que está custando, qual que é o benefício que ele está gerando para você acompanhar. Outra que é interessante é a estabilidade, mostrar que ele é comparável ao longo do tempo. Então, eu uso esse indicador ano passado, eu uso esse ano e eu sei o quanto que variou de um ano para outro. Eu estou sabendo, eu consigo comparar o ano passado como está andando a minha ação através desse indicador. E por fim, a última característica complementar de um bom indicador é a auditabilidade. Ele tem que ser transparente. Todo mundo pode auditar e saber de onde que ele vem, como ele está sendo construído, por que ele está sendo construído e o que ele está medindo. Agora, pensando um pouco na fórmula do indicador, ele tem que ser bastante simples. Ele tem que ser compreensível, ele tem que ser fácil de ser explicado, a fórmula tem que ser simples para que todo mundo possa entendê-la quando tiver interesse, quando tiver necessidade. Tem que ser uniforme, eu tenho que utilizar a mesma fórmula para medir a mesma ação. Assim, eu faço uma ação em 2016, eu faço em 2017 e eu utilizo uma fórmula, ela tem que ser a mesma fórmula para que ela possa ser comparável. E ela tem que ser de fácil interpretação. Tem que ser acessível para que tenha continuidade esse controle, esse monitoramento que você está realizando. E quanto à fórmula que a gente utiliza, como vocês podem ver, o seu indicador pode ser tanto simples quanto composto. Simples é um valor numérico. Por exemplo, aqui é o número de alunos no primeiro ano do ensino médio. Mas ele também pode ser composto, ele pode comparar, pode ser, dentro dele pode ter mais de uma variável. Eu trouxe alguns exemplos que é proporção e palavra difícil. Mas o seu indicador também pode ser composto. Eu trouxe uns exemplos aqui que ele pode ser proporção e porcentagem, que é a proporção de alunos no primeiro ano, a razão, que, por exemplo, seria o gasto médio do aluno no primeiro ano, pode ser uma taxa também, que pode ser a taxa de evasão dos alunos no primeiro ano. Nesse tipo de indicador, o indicador composto, a gente utiliza, como vocês conseguem ver, mais de uma variável, que às vezes é necessário para a gente entender melhor como está o encaminhamento das nossas ações. E depois que a gente construiu o nosso indicador, a gente passa por uma parte que é muito importante, que é a comunicação. Como ele vai ser divulgado, tem que ser de uma forma clara, transparente. Pode ser um painel de indicadores, um quadro de comunicação. É essencial que a parte que vai estar sendo monitorada, a área, o departamento, a pessoa, saiba qual indicador que ela está sendo monitorada. A parte que monitora, é essencial que ela saiba o que ela está monitorando, como ela está monitorando.
mas também num quadro de indicadores para que toda a organização tenha visibilidade, para ver o andamento dos indicadores, ver o andamento das ações que estão sendo realizadas na escola, na organização. E, sempre que possível, mostrar a série histórica. A gente, toda vez que você vai falar de uma escola, por exemplo, tem 300 alunos no primeiro ano, mas aí se você não conhece a escola, como você vai saber se 300 é muito, se é pouco, se tem mais? Se você tem o número de 2016, que é do ano passado, é sempre interessante colocá-lo, para que fique mais claro como está caminhando a sua escola, como está caminhando a organização que você está olhando. Outra parte que é muito importante, depois que você constrói os indicadores, é o acompanhamento. Não basta criá-los e atrelá-los às ações, aos objetivos estratégicos que você construiu. Eles têm que ser acompanhados. É muito importante você colocar metas, e as metas é uma parte bem sensível mesmo, porque a meta não pode ser muito fácil, porque ela não vai ser levada em consideração, nem muito difícil, porque também ela não vai ser levada em consideração. Tem que ser uma meta plausível, mas ao mesmo tempo que desafie as pessoas. E sempre colocar a meta junto ao indicador, para a pessoa saber onde ela quer chegar. A meta é aquele esforço que você sabe que você tem que realizar. Você sabe a dimensão do seu desafio e você caminha para chegar nele. Outro acompanhamento que a gente tem, outra questão crucial na parte dos acompanhamentos são definir quem são os responsáveis. Quem que é a pessoa líder que está respondendo por aquela ação, pelo caminhamento daquele indicador. Se der alguma coisa errada, ou se o indicador não estiver andando como a gente espera, como a gente se planejou lá no início, qual é a pessoa responsável? Não necessariamente a pessoa que está realizando todo o trabalho. O trabalho pode estar sendo dividido entre várias pessoas, mas sempre tem um líder. É sempre importante colocar um líder para responder a pessoa que está monitorando e também para a alta gestão. E por fim, claro, é acompanhar, ter uma rotina de acompanhamento para que eventuais gargalos surjam, não só quando der algum problema, mas naquele acompanhamento rotineiro que a gente consegue fazer a ação andar melhor, que a gente consegue encontrar eventuais problemas e solucioná-los de uma forma mais rápida e eficaz. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, como a gente consegue colocar de uma forma mais estruturada, a partir do objetivo estratégico até a meta que você deseja realizar. O nome desse objetivo aqui é melhorar os resultados das famílias. A gente descreve o que ela quer fazer, que é tornar os clientes mais estáveis e autoconfiantes com melhores condições, o resultado que você deseja realizar, que é melhorar o nível de satisfação dos clientes, o indicador de resultado que a gente pode construir a partir desse objetivo, o número de residências com aumento na renda anual, o indicador de esforço é o percentual de pessoas empregadas em relação ao total de pessoas nas famílias, e a meta, que é aumentar 10% das residências na família. Essa é uma forma bem completa de mostrar os desdobramentos do que você deseja realizar a partir do objetivo estratégico que você construiu lá no capítulo 2, até a meta, que é o que você deseja atingir a partir desse objetivo estratégico. Depois que a gente passou agora por esse exemplo fictício, eu trouxe um exemplo mais real, que é o monitoramento e avaliação de um programa que está sendo realizado aqui na Secretaria de Educação. Eu convidei para mostrar para esse exemplo para vocês o Diego, que é servidor da CEPLAG. Diego, conta pra gente, qual que é o programa que você trouxe? Nós acompanhamos o Pacto pela Educação, que é a política de gestão planejada da Secretaria Estadual de Educação. Nós acompanhamos esse programa Beleza pra Gente, nós acompanhamos as GREs, que são as Gerências Regionais de Educação, e algumas escolas, no caso todas as escolas das regionais. Né? Então, no âmbito de indicadores de educação, questão de reuniões, monitoramento, tudo isso faz parte da política do Pacto pela Educação. Interessante. É importante falar aqui que o Pacto pela Educação é um programa que é um objetivo estratégico do mapa estratégico da CEPLAG. E a partir daí discorreram várias ações, e no caso o Diego, que está aqui com a gente, ele é responsável pelo monitoramento e avaliação das GREs e das escolas. Na verdade, faço parte da equipe, né, que acompanha. Ótimo. E quando que vocês começaram a monitorar?
Iniciou em 2011, né, esse programa, Pacto pela Educação, com 300 escolas. Foi uma experiência, eram escolas, a maioria integrais, as ERENs, tinha também escolas técnicas e as escolas que não haviam evoluído no IDEP do ano anterior, de 2010. Aí, posteriormente, abrangeu todas as escolas de ensino médio e em 2015 entraram também as escolas de ensino fundamental, que só faz parte do Estado. Interessante. E como é que é feito esse acompanhamento que vocês fazem? Ocorre em 3 níveis, estratégico, tático e operacional. O nível estratégico, ocorre a reunião lá na Secretaria de Planejamento do Estado, com o secretário de Educação, secretário de Planejamento, gerente das regionais, então são aquelas decisões em âmbito estratégico, né? No nível tático, ocorre as reuniões táticas nas GREs, nas sedes regionais, com as escolas consideradas prioritárias, que são aquelas escolas que estão com mais dificuldade no resultado no INDEP. E no nível operacional é no chão da escola mesmo, né? Quando a gente vai fazer a visita nas escolas, conversar com os diretores, com os professores das escolas. Ótimo. Interessante. Vocês viram que eles separam essa ação no nível estratégico, tático e operacional, que a gente falou bastante lá no capítulo 3. E eles acabam acompanhando todos esses níveis também. E como é que vocês selecionaram quais indicadores? Porque imagino que tem um monte de coisa que pode ser acompanhado aí. Como vocês selecionaram quais eram os principais indicadores? Isso. Na verdade, a Secretaria de Educação já acompanhava alguns indicadores que a gente está monitorando, né? Então, foram selecionados assim, foram feitas reuniões, quais indicadores eram mais interessantes. Aí foram selecionados indicadores como nota de português e matemática, frequência de estudante, frequência dos professores, que são aqueles indicadores que são considerados que têm mais impacto no indicador de resultado, que é o IDEP, né? Cumprimento de conteúdos, enfim. São indicadores de processo que a gente entende como faróis, que caso eles não estejam indo bem, consequentemente, o indicador de resultado, que é o IDEP, também vai ser prejudicado, né? Ótimo. Muito bom. E é isso, eu queria que você falasse um pouco dos quais acho que são os benefícios de acompanhar os indicadores que foram construídos. Assim, o monitoramento, né, a gente sabe que ele faz parte do ciclo PDCA, que é o planejar, executar, monitorar e avaliar. Então não adianta eu planejar se quando eu for executar eu não esteja acompanhando, né, não esteja monitorando para ver se aquela minha ação está correndo de acordo com o que eu planejei. Então, assim, a vantagem de você ter um monitoramento é que você vai vendo ao longo dos bimestres se aquela sua turma, aquela sua disciplina não está rendendo o esperado. Você pode, no caso o gestor da escola pode tomar uma decisão, fazer um plano de ação, identificar ainda naquele ano letivo se foi recuperado, né, aquele rendimento, e não esperar para o final do ano letivo, ou seja, no final, não deixar para o final do processo para tomar alguma decisão. Então, a vantagem do monitoramento é essa, que você pode tomar uma decisão a tempo e poder, vamos dizer assim, alcançar aquele seu objetivo sem ter que esperar para o final do processo. Perfeito, Diego. A última coisa que eu queria pedir é para você explicar como é que é o sistema que está aparecendo aí na tela para a gente, que são os sistemas de indicadores utilizados na CEPLAG. Nesse caso, a gente utiliza um programa, né, o ClickView, onde a gente trabalha com os indicadores, mas o pessoal das escolas também recebe esses indicadores através do PDF. Então, esse programa ClickView, ele gera um relatório em PDF, então todos os indicadores são enviados para as escolas. Temos os indicadores de resultado, que é o IDEP, que é a aprovação, né, proficiência, e os indicadores de processo, como as notas, frequência de estudantes, frequência dos professores, cumprimento de conteúdos, que está naquela segunda página ali. Na primeira página você vê os indicadores de resultado e na segunda página os indicadores de processo. Então, se a gente identifica que os indicadores de processo não estão indo bem, já é um sinal para ser tomada alguma decisão para que o indicador de resultado seja atingido. Os indicadores de processo, né, dessa segunda página, eles são os faróis, que é para a gente identificar se, por exemplo, se tem algum indicador de processo desse com dificuldade, já é um farol para identificar se eu devo tomar alguma decisão, tomar alguma ação, para que eu consiga atingir o resultado, né, ao final do ano. Obrigada, Diego, por trazer esse exemplo para a gente. Como vocês viram, as escolas, que é o nível operacional nesse caso, aqui a CEPLAG, o secretário, todos conseguem olhar esse painel de indicadores, todos têm visibilidade e são indicadores essenciais para ver como está o andamento da escola, ou seja, da ação que discorreu do objetivo estratégico lá do mapa estratégico da CEPLAG. Muito obrigada. E é isso, esse é o final do capítulo de monitoramento e avaliação,
que a gente mostrou a importância, como construir um indicador, quais são as características, propriedades que a gente deve considerar e a importância de se monitorar, para que a gente tenha certeza de que as ações vão ser realizadas e os nossos objetivos estratégicos sejam concretizados.